a gente foi para a imersão do Espírito Santo, no EMBA, e foi colocado que a gente não era polo multiplicador. E isso me impactou muito. Eu cheguei até a comentar com ela na época. Eu fiz, como assim a gente não é um polo multiplicador? Ciênio é um articulador nacional, né? Faz tantas coisas a nível de região. Fomentar Campina Grande, praticamente foi ele e Maria juntos que tocaram. Lela, na época, já era João Pessoa, assim, tocava muita coisa por lá. E como assim a gente não era polo multiplicador? E, na verdade, era tipo assim, 5 estrelas. Se você atingir 5 estrelas, você era um polo multiplicador. Se você só atingisse 4, você era região estratégica. Ah, disse, o que é que falta? A gente não era pé de vela. E a gente não se entendia como pé de vela mesmo, assim. A gente não lia e-mail, a gente não participava de discussão. Pé de vela, e aí na próxima apresentação eu vou explicar um pouco para vocês. E eu disse, não, pô, alguém tem que ser pé de vela. A gente tem tudo para ser um polo multiplicador, a gente já faz coisa pra caramba, não falta mais nada, sabe? Ela é um e-mail, participar de coisa, então vamos embora. E aí eu fui. Então, eu também acredito nessas ações, sabe? Tanto que quando eu coloquei na pergunta o que te movimenta, o que me movimenta é mudar a cidade. E eu não acho que eu vou mudar a cidade um dia no mês. Desculpa, gente. Mas é nisso que eu acredito, sabe? Eu acredito que... E aí, dando um pouco de contexto a vocês também, eu me acho super recente na rede. Eu acho que eu aprendo com vocês muito mais todos os dias do que eu aprendo, enfim. A bicicleta, como o Gustavo falou, a bicicleta, ela me fez entender um Recife que eu não entendia, sabe? Então, eu tenho que estar nesse momento, nesse lugar de sempre aprender. Sempre que vocês me instigam a fazer alguma pergunta, essa pergunta, ela tem que voltar com um retorno de, tá, mas por que eles perguntaram isso? Como é que a gente faz para isso ficar fluido para todo mundo? Eu cheguei para a Kaline e perguntei, Kaline, o que é que eu faço? Aí ela, Babi, não sei. E é isso, assim, vocês não sabem o que eu faço, né? Eu gostaria muito que vocês soubessem o que eu faço, a nível de rede. A gente está falando, também fez um formulário a nível de pé de vela, e na pé de vela a gente se entende como ponte. Mas eu não me acho ponte. E eu quero ser ponte. Eu quero pegar realmente a voz de vocês e ecoar lá para o nacional, pô. Porque enquanto eu só ecoo a minha, nada vale. Eu cheguei a comentar com Lela e Paulo que a gente estava precisando se comunicar mais entre a gente e entre vocês. Porque não adianta a voz de 3 também não. Ou é a voz do Peba, ou vai ser sempre a voz de um. Ou a voz de quem está se interessado por aquilo ali, sabe? Nunca vai ser a voz de vocês. Então, por isso que eu disse, peraí, pô, eu quero falar sobre esse assunto. Porque eu quero que vocês saibam o que é que eu faço. Eu quero ser transparente, sabe? Mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu lembro muito bem na imersão de janeiro, que... Ai, deu branco. Que bosco, pois é, olha o branco que deu. Que bosco virou para mim e fez, não, eu quero reunião presencial. Eu chorei. Eu chorei, porque eu disse, velho, eu não tenho mais tempo não, pô, para dedicar para o Bike Anjo, não. Eu já dedico muita coisa. E aí, Paulo me fez uma pergunta, e não foi uma pergunta que saiu da boca dele, mas saiu da cabeça de vários. Bárbara não está mais participando das ações. Velho, eu contabilizei 24 ações de janeiro a junho. 24 ações que eu estava representando o Bike Anjo, seja em escritório da bicicleta, seja em incidência política, seja dando a cara a tapa, dizendo, tem um monte de branco aqui, homens brancos dizendo que mulheres negras não usam a rua, sabe? Então, assim, eu estava sendo Bike Anjo, pô. Mas, como não existiu relatório, como não existiu passagem para vocês, como vocês não estavam sabendo, vocês não estão sabendo, né? E disso tudo, eu não estou contando nada de captação de recurso. Teve uma semana que eu fui contabilizar por causa desse formulário, e só tenho a agradecer esse formulário, que me fez dar uma volta assim, entender como estava sendo o meu ano. Teve uma semana de 14 reuniões via Hangout, que não está contabilizado nessas 24. Porque essas 24 é que eu saí de casa, mas não tem nada contabilizado que eu estava em casa, sabe? Então, vocês não estão sabendo o que eu estou fazendo. Então, quando a gente fala de ação, eu acho isso ação. Independente se eu não sair de casa. Eu estou atuando pela mudança da cidade, sabe? E eu amo a Eba. Mas hoje, como ela está, eu não acredito. E eu já falei isso algumas vezes.
E desculpa quem eu vou incomodar, porque a gente tem 6 passos e a gente só está fazendo o primeiro. Se a gente não pega essa pessoa que a gente está ensinando a pedalar e vai até acompanhar ela no trânsito para ela ir trabalhar, a gente não está fazendo ciclo. Porque, na verdade, não é ajudando ela a pedalar. Desculpa, eu ainda errei. Não é ajudando ela a pedalar. O ciclo se fecha quando essa pessoa vira bike anjo. Porque a gente já ensinou ela a pedalar, já acompanhou ela no trânsito, já fez rotas com ela, já levou ela para o trabalho e agora ela tá tão... Caralho, velho, eu só quero devolver isso pro bike anjo que ela volta, saca? Então, se a gente não tá fazendo isso, a gente não tá fazendo a IBA. A gente está ensinando pessoas a pedalar. E vocês, quando falam ensinar a pedalar, vocês estão sendo muito certos, né? Porque, por exemplo, não foi assim que o bike anjo surgiu. E desculpa, mais uma vez, contar para vocês coisas que a gente não contou antes. Porque é isso, assim, precisa se contar e precisa se repetir. O bike anjo surgiu com um grupo de pessoas que queria acompanhar outras para a bicicletada. A gente está indo para a bicicletada? Ninguém é obrigado a nada. Mas a gente está acompanhando pessoas? Então, a gente está fazendo o princípio. O princípio é levar pessoas para a rua, é mudar a cidade. Eu não mudo ninguém. Se eu ensino ela a pedalar, ela pega esse conhecimento, bota no bolso e segue a vida dela. Não como ele é que tanto chega aqui para dizer, velho, mudou minha vida. Não para Gustavo diz, velho, mudou minha visão de cidade. Não para Camila que diz, velho, isso aí me tornou uma mulher mais empoderada e eu percebo quanto a bicicleta empodera outras, saca? Eu acho que é isso que a gente tem que entender, que é o propósito do Bike Anjo. E quando a gente pensa nas ações do Bike Anjo, precisa pensar desse formato, né? E nesse processo, a única coisa assim, que eu tenho para dizer é, véi, me ajudem. Mas não é me ajude porque eu faço tudo, não. É me ajude porque eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando de apoio, estou precisando de um chamego, estou precisando de um carinho. Estou precisando, velho. Estou cansada de levar cabeçada. Estou cansada das pessoas perguntarem, Bárbara, por que tu não aparece mais? Porque eu estou lá nas videoconferências, pô, representando vocês. Estou cansada, pô. Estou cansada sem entender por que as coisas estão acontecendo desse jeito. Porque eu passei a questionar tudo. Passei a questionar por que pessoas recebem e outras não. Por que pessoas fazem coisas que outros recebem e a gente não recebe? Por que a gente quer finalizar um container e não tem dinheiro para finalizar o container? Sabe? É por isso que eu tô fazendo isso. E desculpa de novo me emocionar, mas é porque isso dói. Dói quando as pessoas viram para mim para dizer, velho, você não aparece mais. Eu queria aparecer mais. Mesmo que das 6 EBAs que teve, das 7 EBAs que teve esse ano, eu só faltei 2. Porque uma eu estava representando o Pernambuco Bike Anjo, lá do Litoral do Continente, com a Odeca V. Então, assim, eu não sei como é que eu apareço mais. Eu preciso aparecer no Pedal pela História? Eu preciso aparecer no container, fazendo manutenção de bicicleta? Desculpa. Mas a subir a espacana ainda não aprendi. Só é isso, velho. Valeu. Mas a próxima apresentação eu vou estar mais calma. Vou só falar porque como você acabou me citando, e aí ficou um pouco fora de contexto a frase, eu acho que é importante contextualizar. Não, eu disse que você só é a boca. Eu sei, mas só que o que eu falei não foi isso. O que a gente falou na conversa foi, você estava na dúvida, você falou que não sabia o que você estava agindo no nacional e no estadual, que tinha hora que você ficava perdida. E o que eu sugeri foi, reflita o que você está fazendo por um e por outro, quantas coisas você fez e você vai se localizar. Foi isso que eu pedi. Em nenhum momento se levantou que Babi não está fazendo. Não, você levantou. Tem anotado no meu caderno. O que você anotou foi errado. Eu ressaltei na reunião, o Lela está de testemunha, falei bem claro, Babi, você entendeu errado. O que eu estou falando foi porque você levantou uma dúvida sobre onde você estava. E eu disse, reflita pensando quantas coisas você tem participado pelo nacional e quantas coisas você tem participado pelo estadual. E isso vai tirar a tua resposta. Inclusive, eu não respondi. Eu pedi para você refletir e ter sua resposta própria. Só cuidem de mim. Eu falei diferente dela. Eu só vou pedir para ela falar, porque eu não quero, assim, fica muito chato. Em ata, pode ficar, cuidem de mim. Pode, claro. Pode pedir. Mas eu só quero que ela justifique se foi isso ou se eu falei diferente.
Tina tá aqui. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Cheguei atrasada, né? Ainda não. Ainda não, tá bom. Vocês querem que eu saia e depois eu volte? Não, pode ficar por aí. Tá bom. Eu só queria que tu justificasse. Pega me perdi, não sei mais. Não, só o que eu falei no dia, porque eu pedi que se refletisse, não foi Sim, sim. acusando de não fazer nada. Sim. Pode falar agora? Eu entendi tudo que estava acontecendo. Esse sentido. Eu entendi a colocação da Bárbara em relação ao que as pessoas disseram que ela não aparecia. Não é mentira, é verdade. Ela não apareceu. Isso é um fato, é uma realidade. Eu senti falta de Bárbara lá, mas ninguém veio me dizer o que Bárbara estava fazendo. Como é que eu sou adivinha? Eu sou adivinha. Então, assim, eu mesma pensei, não falei, mas como eu gosto das coisas às claras, e aí eu vou falar agora, que ela está aqui. Eu cheguei pensando, Bárbara não está aparecendo, o que é que está vendo? Porque ninguém falou, Bárbara está fazendo isso e aquilo. E eu vi outras pessoas fazendo as coisas. Né? Bárbara não estava, mas tinha outras pessoas, porque não é uma rede. Eu não acho que isso é uma coisa negativa, não, mas eu acho que isso é uma resposta de que a gente deve dizer por que, que a gente vai fazer ou por que, que não vamos fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, que eu só falo por mim, não falo pelos outros. Quando eu não posso ir, 1, 2, 3 dias antes eu já aviso. Por quê? Eu preciso me comprometer com uma coisa que as pessoas estão esperando de mim lá. Como eu não estou podendo pedalar, eu só posso ficar no cadastro, então eu preciso dizer a alguém para ficar no meu lugar se eu não vou. É uma questão de delicadeza com o próximo. Então, eu digo, não vou por isso. Quando eu saio de férias, 2 dias antes eu entrei no Bike and falei, eu estou saindo de férias, não vou poder comparecer, só volto tal dia, para todo mundo ficar ciente. As pessoas vão saber por que eu não fui, concordam? Então, o que faltou, não só em relação ao que Bárbara fez ou não fez, 300 mil coisas que ela fez, hangout na casa dela, trabalhando, não foi comunicado para ninguém. De quem é a culpa? A questão não é de quem é a culpa, minha gente. É porque não foi feita a horizontalidade que todo mundo cobra dos outros e não faz. De um ponto de vista geral. Não só da Babi, mas dos outros. E por que outras pessoas, quando Babi não foi, apareceram fazendo as coisas? Porque elas fizeram as coisas. É fato. Então, assim, o que é preciso fazer? Vamos fazer todo mundo junto as coisas? E quando a gente não puder fazer, vamos avisar. Vamos dizer o que a gente está fazendo. Um simples recado no Zap diz: Bárbara não veio hoje porque ela está fazendo isso, 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 isso. A Lela não veio porque viajou, porque é uma danadinha, vive fazendo milhares de coisas. Então, todo mundo sabe que alguém está fazendo alguma coisa, se alguém disser. Se alguém não disser, então, assim, a partir de hoje, vamos aprender com isso. Vamos começar a dizer que vai, que não vai. E é simples. Você escolhe. Ninguém pode te obrigar a ir para lugar algum fazer nada. Por isso que eu acho que o Bike Anjo, para mim, é mudança. A mudança é sua. Você não tem que provar nada a ninguém, nem para os outros, do que você vai fazer. Agora, se você acha que tem que fazer, faça. Mas aí espalhe para todo mundo. Até para agregar, para chamar, para o outro participar. Aí eu dou um exemplo. Eu queria muito participar do Bike na escola, que eu gosto de falar, eu gosto de criança, eu gosto eu quero ter um filho e eu queria que as crianças descobrissem a cidade. E eu tenho esse sonho de participar. Não aconteceu ainda, mas também não vou morrer por causa disso. Vai chegar a hora certa. Eu estou terminando um curso agora, está complicado para mim nesse outro semestre. Então, eu não vou dizer que eu vou fazer uma coisa que eu não posso. Mas no ano que vem, eu vou fazer a mudança. E aí eu vou escolher o que eu vou fazer no Bike Anjo. Mas só vai depender de mim. Tomar a iniciativa de começar a querer botar em prática o Bike Anjo na escola para dar palestras para as crianças. Então, assim, vamos cada um individualmente realmente se propor a dizer, eu vou fazer isso. Não vou fazer mais nada, só isso. Mas se cada um fizer uma coisa, gente, essa rede vai embora. A Ira quer falar? Bem, bom dia. Já pessoas contestaram sobre esse fato de Bárbara, mas eu não contestei não, porque, na verdade, quem vai para Bike Anjo vai de livre e espontânea vontade. As pessoas que saem da sua área de conforto, logicamente que é mudança. Eu creio o seguinte, para a rede Bike Anjo, aí as pessoas que estão escutando,
Eu mesmo saí da minha área de conforto, bani o carro, e hoje eu vou para a EBA e ensino. E, para quem não sabe, eu faço as minhas coisas para Bike Anjo no anonimato, calado, e falo com as pessoas que estão na frente. Dou sugestões, mas o que está faltando, o que eu vejo no meu dia a dia, o que está faltando é a gente nos unirmos e até mesmo assim, saber se comunicar mais. Porque quando é uma rede grande, se não se comunica, logicamente tem várias cabeças. Então, dessa forma, vai haver desconforto entre outras pessoas. Então, eu creio que nós temos aqui no WhatsApp uma linha de comunicação muito boa, que dá para todos nós se comunicarmos. Sempre eu falo, se não unir, se nós não falarmos da mesma forma, a Bike Anjo vai ficar dessa forma. Então, cada vez mais vai estacionar e vai ficar dessa forma. Então, tem que todo mundo unir, né? Ser mais claro um com o outro e mostrar o que está fazendo. Não é para se engrandecer, para dizer isso, não, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, é fazer realmente em conjunto, porque isso aqui é um grupo, é uma ONG. Então, se as pessoas querem mudar realmente a cidade, as pessoas têm que sair da sua área de conforto para tentar mudar a cidade. Porque, na verdade, eu saí da minha área de conforto. Bani, como eu falei, eu bani o carro e hoje eu estou aí, de bike para tudo canto. Mas, assim, eu faço a minha parte. Eu já levo meu filho, já levo um vizinho, né? Mas eu não participo porque eu não tenho condições nenhuma eu não tenho condições de acompanhar, porque eu trabalho. Mas o que eu posso fazer, eu faço. E sobre o container, eu dei várias sugestões, e até agora o rapaz me falou para mim, até hoje ele está esperando um e-mail, alguma coisa. Eu não tenho clareza como eu posso, até onde eu posso fazer, né? Então, enfim, falar com o povo, com as pessoas que estão de frente, para elas me dizerem aí como é que eu posso ajudar. Né? Se tem pessoas aí, a Bárbara mesmo está sobrecarregada, então dá para a gente ver como é que pode fazer para aliviar a Bárbara, né? Então é isso, já. Bom, pessoal, assim, respondendo uma pergunta que foi feita anteriormente, em relação assim, o que é que nos motiva a ser voluntário? Eu acho que é da vontade da pessoa querer ensinar o outro, o próximo. Mas, assim, uma coisa que eu fui bem acolhido no Bike Anjo, porém, eu até brinquei no grupo do WhatsApp, que são tantas siglas de coisas que eu não sei o que é. Eu tenho vontade muito grande de ensinar, de poder ajudar, mas muitas vezes me falta até conhecimento. Então, seria assim, uma sugestão da minha parte, ter uma formação de Bike Anjo, que existe, acredito que já tenha, mas assim, não chegou para mim ainda. Até porque uma vez eu fui para um Bike Anjo, eu não ia ensinar, eu ia para levar a minha irmãzinha a aprender a andar de bicicleta. Aí, Paulo, vem cá, Ítalo, me ensina aqui no circuito. Aí eu fui lá e ajudei da minha forma. E não, acredito que não foi só comigo, que teve na última EBA agora também, teve um novo voluntário que chamou Douglas, que chegou também. Ele também não sabia como ensinar. Então, acho que seria importante essa questão assim, de trabalhar essa questão de novos voluntários, e trabalhar e estimular para que eles possam trabalhar e se engajar mais também no projeto de vocês. A questão de Bárbara está sendo sobrecarregada. Acho que... Só não. Não? Tá Acho de que não. boa. Pronto. Mas acredito que assim, minha vontade, eu tenho muita Mas eu vontade... sei que você sente falta do meu sorriso. Com certeza. Eu tenho muita vontade de ensinar, mas muitas vezes me falta assim, esse certo conhecimento. Tanto que eu peço a ela, olha, quando tiver algum acompanhamento, me chama que eu vou lá para olhar, para ensinar, para saber como é que é. Eu acredito que seria interessante da parte da gente também estimular a outros, principalmente os novos que estão chegando agora, que estão verdinhos como eu. Eu realmente sei pouca coisa sobre tudo. Articulamento, eu só via à frente Paulo e Lela e Rafaela. Porém, eu sabia que Bárbara participava, não sabia o que realmente Bárbara fazia. Gustavo, vejo outra nas EBAs, mas tem muita gente aqui que eu não conheço, que eu não sei o que faz. Então, seria realmente interessante que tivesse essa dedicação aos novos bikeaners para que eles pudessem ajudar vocês, né, também, entendeu? Não só ficar na parte de ensinar somente a pedalar. Bem, eu só queria, assim, dizer
rapidamente, assim, que essa questão do Bike Anjo, do voluntariado, da sobrecarga de alguém ou não, né? Ou da necessidade de formação, que eu acho extremamente importante isso, porque aí quando a gente sabe o que é que está acontecendo na rede, a gente pode escolher, e aí é onde entra o voluntariado. Não, eu só quero participar da EBA, é isso que é interessante para mim. Ou então, não, eu quero me engajar na questão política, não, eu quero tudo, eu quero fazer tudo. Então, dá essa amplitude para as pessoas, massa, isso que vai ajudar a gente trazer quem quer realmente fazer as coisas. Eu acho que é por aí. E respeitar o limite mesmo de cada um, de quando, não, eu só participo da EBA e eu só vou 2 vezes no ano, porque nos outros domingos, não sei, eu estou com meu filho ou não posso e tal. Isso que é o legal, assim, dar essa liberdade do outro, mas também quem disser que quer fazer ou entrar no projeto ou não entrar no projeto ou sei lá, fazer de forma comprometida, porque o voluntariado é isso. A gente não, em primeiro momento, não está recebendo, a gente tem os nossos gastos pessoais para isso. E eu acho que é um equilíbrio de dizer, não, meu limite emocional de estar na rede, de fazer no meu ponto é esse, e aí respeitar o outro, que eu acho que é um fato importante. Só isso. Pessoal, eu só pedi de volta, porque a gente tem uma dinâmica, tá, que a gente tinha programado, e aí, para a gente não sair muito dela, e a gente manter o horário, inclusive porque tem gente participando fora, e eu sei que tem compromisso, etc e tal, aí eu vou pedir para a gente voltar para isso, para que a gente não saia muito tarde e consiga chegar aos objetivos. Aí tem aqui que Bárbara vai falar um pouquinho sobre a rede, e aí eu vou passar a palavra para ela, tá? Ixi, eu acho que eu só consigo compartilhar de lá. Caramba, eu acho que eu não consigo. Ó. Peraí. Não tá pegando isso aqui, não, né? Gente, Alguém pega esse negócio do bikeograma e deixa disponível para o pessoal, porque eu não vou conseguir apresentar ele. Porque não está compartilhando a tela. Lela, compartilhar a tela não era só aqui? Compartilhar a tela, por que não está pegando? É só compartilhar. Gente, no caso, eu vou fazer, tipo, a galera que está aqui vai conseguir visualizar, mas se vocês quiserem botar bikeograma no Google, vai aparecer essa apresentação de agora, tá bom? O bikeograma, na verdade, é um organograma do Bike Anjo, e óbvio, né? Em formato de bicicleta. E a gente vem contando um pouco da nossa história aqui. E, enfim, eu vou tentar sanar aqui o que a galera me pediu. Vamos lá. Primeiro a nossa bagagem, né? Que a gente surgiu lá na Bicicletária de São Paulo. E aí depois a gente nasce com um projeto em novembro,
que era uma planilha no Excel em que a gente conectava a bicicletada com as pessoas que queriam ir para a bicicletada pedalando, mas achavam a cidade muito perigosa. E a primeira reportagem é que dá o start nosso, que é dia 24/11/2010, e acaba acontecendo perto do nosso Ebom. Então, vira uma grande comemoração de fim de ano e comemoração de mais um ano do Bike Anjo pelas cidades. A gente também tem alguns prêmios, né? Além disso, a gente vem com alguns projetos financiados a princípio pelo Itaú, mas agora a gente já está começando a se desvencilhar deles. Que o primeiro foi lá de ações, né? Que a gente começou, na verdade, de fortalecimento e crescimento, que a gente foi entendendo o que era a rede e tal, e chegou a culminar no primeiro EMBA, que foi o de São Paulo. Então, é mais ou menos assim que a história começa. Depois, em 2016, a gente traz a EMBA para cá, onde tudo acontece, onde a galera consegue conectar o Brasil inteiro, que é uma experiência fora do comum, recomendo para todo mundo ir para um EMBA e conhecer as pessoas que estão em outras cidades fazendo o mesmo que você, ou coisas completamente diferentes, se você conhecer ela um pouco. A nossa rede, em relação a números, chega a ser mais de 7 mil pessoas no mundo, mas isso é um número, né? Vamos lá, né? E o que você precisa para ser Bike Anjo? É uma grande pergunta que a gente também não consegue responder hoje. Mais de 35 países e a primeira meta que a gente tinha era estar nos 5 continentes onde a gente está. E agora a gente quer olhar um pouco mais para dentro e entender o que a gente quer e como a gente muda essas cidades, né? Já que a gente é o nosso propósito. E aí, lá em 2018, vem os pilares da mudança cultural, que é o Bike na Escola, de Bike ao Trabalho, Bike na Periferia, as Bike Anjas e a EIBA. Além do nosso Bicicleta nos Planos, que é uma parceria com a UCB, e a gente está andando com esse projeto agora e está vindo já a segunda temporada dele. Depois eu queria que vocês entendessem um pouco, tá? Da articulação Pé de Vela, que ela, na verdade, ela é a junção da galera do Conselho Diretor com a galera da Pé de Vela. O Conselho Diretor é a diretora-presidente, o diretor administrativo e o diretor financeiro. Hoje, a nossa diretora-presidente é Martina, o administrativo é Gustavo, de Brasília, e o financeiro é César, de Aracaju. Tá? E a Pé de Vela, na verdade, hoje é 2 a 3 representantes por localidade. A gente quer sempre a equidade de gênero. Foi uma coisa que a gente destrinchou isso lá no Espírito Santo. E sempre que eu falar lá no Espírito Santo é porque foi o EMBA do Espírito Santo, tá? Desculpa que essas coisas ficam meio que no automático. Mas a intenção, e dando spoiler para vocês, a gente fez um formulário há uns 2 meses atrás e está destrinchando ele toda semana numa reunião que está acontecendo cada dia num horário diferente na semana, mas para a gente destrinchar esse formulário, e agora a gente vai começar a desenhar o que a gente viu desse formulário, é que a gente entende que a Pé de Vela é uma ponte. A Pé de Vela é a ponte entre a voz do local para o nacional e a voz do nacional para o local. Então, não sei se sou eu que vou ficar nessa função, não sei se é outra pessoa que vai ficar nessa função. Eu só digo que a gente precisa saber como é que a gente vai se comunicar. Isso é fatável, assim. Beleza? Isso é o que acontece hoje. Aí a gente tem o Conselho Guidão. O que é o Conselho Guidão, né? Começa. O Conselho Guidão é aquela galera lá das antigas, não necessariamente velha, mas que estava lá no princípio do Bike Anjo, e é quem ajuda realmente assim no nosso andar. Sempre que a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai lá para o Conselho Guidão, e o Conselho Guidão dá a opinião deles e dá uma ajuda bem legal no processo. E essa galerinha aí, depois dê uma olhada no bikeograma com bem carinho, ele é muito legal. O quadro cromo. O quadro cromo, na verdade, é os nossos amigos. E aí é um monte de gente que está na planilha lá. Eu não vou mentir que eu não conheço a galera antes do EMBA daqui. Então, se a galera não rodou pelo Brasil, não pediu hospedagem solidária e tal, não conheço. Mas é uma galera bem legal. E que é sempre isso, assim. Já que a gente tem a união de amigos, a gente também tem os amigos do Bike Anjo. Então, é o quadro Guidão. E aí a gente tem os elos, né? Os elos, na verdade, é o que nos conecta a todo mundo
é realmente a gente querer que a gente realmente se conecte aos voluntários, né? Todo mundo aqui é voluntário. Lembrando que lá no Conselho Administrativo, quando eu falei lá, a galera é voluntária, saca? Eles fazem essa função voluntariamente. Então, é isso, assim. No final das contas, nosso voluntariado é o nosso grande movimentador dessa bicicleta. E, claro, né? A gente precisa de conselho para a lama, porque quando a lama está subindo, a gente vai lá e pede ajuda, que são os conselheiros fiscais, né? E aí eles estão aí para nos ajudar a resolver todas as tretas de dinheiros. Conselho para a lama, é bem legal. E aí tem as rodas parceiras, né, que entra o CB, localmente entraria o Hemiciclo para nós e tal. E é essa galera que, inclusive, a gente também está fazendo a nível do Pé de Vela as diretrizes de parceria, né? Com quem a gente faz parceria? E aí, dando outro spoiler para vocês, a gente faz parceria com quem está de acordo com nossa carta de valores, né? Então, isso aqui é o nosso bikeograma e a carta de valores, né? Que não são meras palavras, realmente a gente tenta e tenta de novo, e tenta mais uma vez, e aprende de novo, e aprende com cada um que entra na rede, que é a leveza, o respeito à diversidade de verdade, porque se eu sou mais acelerada, você tem um ritmo diferente e tal. Também a gente tenta respeitar isso, tenta respeitar o seu ir e voltar, o seu timing de ficar um pouco mais distante e de você retornar. Então, o respeito à diversidade também está aí. A horizontalidade, né, que a gente também tenta. E sempre que não rolar, velho, fala. A gente não tem como adivinhar. E a gente tenta de novo, muda e refaz e reinventa. O consenso com bom senso, ele, na verdade, o que acontece? A gente pode aqui, a nível de Pernambuco, pensar numa coisa e ver que isso é um consenso de boa. Mas aí vem Ítalo e diz, não, pô, tá legal isso não. E aí a gente precisa realmente repensar o que a gente quer. Então é o consenso, porém ele tem que ter o bom senso, né? E nós não temos partido, nós somos apartidário, mas somos políticos, sim. Então a gente é leve politicamente. O Bikeange é conhecido assim, né? Por ser leve. Não, leveza. Leveza eu acho massa, porque é a única palavra que vem duas vezes, tá ligado? Então, é pra gente ser realmente leve e pensar nesse processo. O comprometimento, ele faz parte da nossa carta de valores. E a humildade, né? A humildade está sempre aprendendo, sempre crescendo e sempre nos reinventando até o que a gente acha que é verdade absoluta, porque ela pode ser modificada sim. Nossa missão é mobilizar as pessoas para participar efetivamente da transformação das cidades. Então, a gente sempre puxar esse mote, sempre esquecer, voltar lá no princípio. A nossa visão é o que a gente quer, né? É uma sociedade engajada e participativa por cidades mais humanas, igualitárias, sustentáveis e saudáveis. E as observações que vocês fizeram já me fez pensar em várias coisas, como é que a gente faz para atingir essa visão de novo. E quem somos, né? Na verdade, a gente é um monte de pessoas que são apaixonadas pela bicicleta. É um objeto que nos leva a uma nova forma de ver a cidade, né? Então, dessa forma, a gente tenta promover, mobilizar e ajudar pessoas. Porque se eu tive ajuda lá no princípio, porque sim, eu entrei pelo Bikeange, pela bicicletada e pelo acompanhamento para ir para a bicicletada. Então, eu entendo que a gente, no final das contas, sempre tem que voltar para continuar. E tem que voltar para continuar, né? Então, no final das contas, a gente é uma corrente do bem, de uma rede orgânica, espontânea, colaborativa, voluntária. Eu acho muito engraçado quando surge um local novo, né? Porque é isso, assim. Eu lembro de Laís, quando a primeira vez que eu vi ela, eu fiz, ai, velho, tu é muito ativista, vai ser muito massa. E aí tem a galera de Caruaru que, tipo, é uma galera muito engajada e tal, e, tipo, tem valores completamente diferentes. Eu faço, velho, é isso. É espontâneo. Bater o brilho no olho, vamos embora. E aí a gente
difunde o tempo todo. É uma coisa que já está arraigada em nós, é de mostrar para a cidade, mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor o quanto a bicicleta pode nos modificar, né? E no final das contas, a gente é realizador de sonhos. Como a gente se organiza hoje, né? A associação, que a gente precisa ter o CNPJ até para se inscrever em edital e participar do processo todo. E a gente tem o conselho diretor, que foi aquele que eu passei anteriormente para vocês. E como rede, a gente tem a equipe nacional, né? Que a equipe nacional era composta por 5 componentes. Hoje, na verdade, eles estão num processo de transformação desses componentes e de entrada e saída de novos. E aí, o primeiro a sair foi Enio. No mês passado, César. Martina, ela fica até setembro. E Churri fica até dezembro. E Marina fica. A gente tem a Pé de Vela, né, que hoje a gente se entende como ponte desse processo todo. A gente tem a articulação local. E desculpa a minha intromissão, mas eu coloquei como coisas diferentes mesmo, porque no final das contas é como a gente acontece hoje, né? É muita função o fazer e o organizar a casa. Eu acho que é muita função para um voluntário só, né? Porque no final das contas é voluntário, né? A equipe nacional não, a equipe nacional é pelo MobBA, que é o projeto de mobilização do Bike Anjo, que é quando a gente precisa fomentar. São 7.000 pessoas, né? Como é que essa roda gira? Como é que a gente faz as coisas acontecerem? E a gente precisa dessa equipe nacional. E aí, mais um spoiler para vocês. Tudo indica que isso vai ampliar muito de volume, né? Não sei nem se, mais pessoas na equipe nacional, mas mais pessoas. Vai entrar aí um fator, que é outro spoiler, de articulação regional, que é desse jeito que a gente vê hoje, que a gente precisa de articulador regional. E aí, eu quero dar uma notícia péssima para vocês. Pela primeira vez na história do Bike Anjo, o primeiro EMBA que não teve uma participação de articulação do Nordeste. 1/3 do Brasil. Porque se a gente fala de números, né, somos 7.000, mais de 7.000. Então, 9 estados, eles representam 1/3 dos 27. Semana passada, retrasada, tá? E os nossos voluntários, porque tudo isso faz parte da rede, né? Porque não adianta organizar todas as ações do mundo se não tiver gente para tocar lá o processo. E aí, o que a gente faz? Eu dividi em 3. Por quê? Porque a plataforma é algo extraordinário. E aí, como a gente precisa ser mais transparente, essa câmera não sei se vocês sabem, mas Paulo, a galera está fazendo um trabalho maravilhoso na plataforma para ela funcionar. O que eu preciso hoje. Eu não sei quem é tu, mas desliga a câmera e o fone. Quem é essa pessoa, gente? Eu não sabe. Não sei. Então, isso precisa ser dito, tá? Em relação aos pilares, a gente tem um bike na periferia. Na verdade, eu gosto de dividir assim. Bike na escola, bike no trabalho e escola Bike Anjo são de pessoas que querem ir a usar, né? Eu tenho esse interesse, eu quero me empoderar, eu quero entender como é o processo, eu quero entender como são as coisas. E bike na periferia e Bike Anjo é a galera que já pedala, né? Bike na periferia nossa pedala. Mas ela precisa entender que a bicicleta, ela pode ser transporte, mas ela também pode ser esporte e ela também pode ser renda, sabe? Ela pode ser várias outras formas. E aí a gente fazer com que isso tudo gire. E as mulheres, transformador da cidade, da forma dela viver a cidade. Então, são os nossos pilares. E como projeto, eu até tive ajuda aí. Eu não sei se ela chegou a colocar. Acho que não, ela botou só no outro. Eu não coloquei aí necessariamente o que a gente faz a nível de Recife. E eu acho que a gente precisa colocar aí Gelateca, a gente precisa colocar aí... Cadê? O Bora Brincar. Porque são coisas que já são nossas, né? Então, vamos fomentar isso aí, o Pedal pela História. Mas, como projeto, a gente tem um de mobilização da rede, que é o MobBA,
né? Tem o programa EBSP, que é aquele projeto que eu disse, né? Das 6 etapas, né? Então, ela começa e acaba e essa roda gira em relação... Tá bom. Tem 1 hora agora. O programa EBSP, ele acontece desse jeito, que é como a gente tem que entender a EBA, né? Ela tem começo, meio e fim. Tem o Bicicleta nos Planos, em que a gente está incidindo nos planos diretores das cidades. Tem o Bicicleta nas Eleições, em que a gente trabalhou nas últimas eleições, né? Pedindo realmente o comprometimento dos candidatos, e agora a gente tem que voltar lá para ver se a coisa está acontecendo. Tem a EBA Entre Todos, em que a gente inclui, é realmente uma EBA inclusiva. A gente coloca as infinitas possibilidades para as infinitas formas de pessoas, vamos assim dizer. O Bike na Obra, que é a gente ir na Constituição Civil e mostrar para eles o quanto eles têm direito. Até passei um spoilerzinho para a Camila essa semana, para ela ver o nosso infográfico. Tem o Pedala Repassa, em que a gente pega, né, as bicicletas que não estão sendo utilizadas e transforma elas e repassa. Tem o Dia Mundial Sem Carro, que daqui a pouco vai rolar de novo, né, dia 22 de setembro. E que a gente fomenta esse uso da bicicleta e de outros modais ativos e deixar o carro em casa mesmo, assim. É tipo, repensa esse dia. Esse ano vai cair no domingo, velho. Não é possível que tu saia de carro de casa. É domingo? Não lembro mais. Enfim, é tantas datas. E os jogos de bicicleta, né? Que é a gente fazer com que habilidades cognitivas das crianças e de adultos sejam desenvolvidas em cima da bicicleta. E também é uma coisa bem legal. Grupos de trabalho. Os grupos de trabalho que a gente tem hoje, né? E eu estou falando isso a nível nacional, lembrando que eu estou falando isso para a gente tentar puxar a nível local, que na verdade, de políticas públicas local só, foi mal. De bike eu trabalho, de bike na escola, bike a gente tem a nível local, plataforma a nível nacional, projetos, era o que eu queria propor, e um de caixa d'água propor para a gente. Para a gente, quando rolar edital, quem está interessado, como é que a gente faz para a gente puxar e tal, para a gente formar esses grupos de trabalho. Isso vai ser WhatsApp? Não sei. Isso vai ser grupo de e-mail? Não sei. O que isso vai ser? Não sei. A gente respondeu um formulário e a gente precisa analisar esse formulário para ver como a gente quer. E eu acabei. Quem é? Está terminando um pouco, pessoal. Você está lá? Ou não está conseguindo? Não, tá não. Quer dizer que ele não. Não compartilhou aqui. Tá. Deixa eu vir para cá só para poder... Coloca o Docs, por favor. Docs. É o da reunião. Tá. Vai lá para baixo para os dados. Pronto. Estou de volta para a gente falar um pouquinho dos dados do formulário. Tá? A gente preencheu. E aí eu acho que é interessante todo mundo saber um pouquinho do resultado. E aí eu queria combinar com vocês o seguinte. Eu vou fazer a apresentação dos dados, a princípio. Já tem algumas coisas para discussão. Mas logo em seguida, a gente tem a Tina, que vai mediar o que a gente acha a partir daí. Está vivo aí, Bosco? Caiu um alfinete aqui com o Bosco. Então, assim, eu vou apresentar esses dados, vou apresentar algumas coisas que a gente viu que a gente identificou como interessantes para a discussão, tá? Coisas que as pessoas apontaram. A gente não colocou nome. Algumas coisas vai ser bem claro, porque acaba sendo específicos, mas outras coisas são mais genéricas, então, se as pessoas quiserem se identificar, se não quiserem, a gente deixou essa opção lá, livre, né, para cada um fazer do jeito que fosse. Então, vou apresentar os dados e, em seguida, a gente faz a discussão, aí, mediada por Tina. Tá ok? Então, vamos lá. Já tem um link para respostas, depois a gente vai colocar nos grupos aí para todo mundo poder acessar, quem quiser ver a resposta completa. Mas, basicamente, a gente teve 54 participantes. E aí foi Recife, participaram 30 pessoas, Paulista 11, Petrolina 10, Caruaru 6, Olinda 4, Santa Cruz 2 pessoas, Jaboatão dos Guararapes 1 pessoa, Timbaúba 1 pessoa, e esse outro aí é Enion, que está em outro país, e aí colocou como outro, porque ele não está nesse momento atuando no estado. E aí só para destacar, né, se você for fazer a conta aí, Paulo, essa conta não dá 54. Não vai dar 54 porque a gente tem gente que atua em mais de uma cidade. Por exemplo, nossa amiga Kalina, ela participa da EBA de Paulista e de Recife. Ela pode ter botado no formulário, marcado as duas opções, e ela está
realmente atuando em 2 cidades. Aí, por isso é que a conta dá diferente, mas é 54 pessoas ao todo, 54 voluntárias e voluntários, mas aí as atuações ali eu preferi destacar para todo mundo ficar mais claro, tá? E as atividades de engajamento. Lembrando que Marina falou lá no comecinho da reunião sobre o que é que a gente somos hoje, o que somos. E aí você vê que das atividades que a gente colocou lá, que se conhecia, a EBA ela aparece com 30 citações. A próxima atividade que a gente tem, que aí vai ser a oficina mecânica, o pedal pela história, tem 5 citações. Então a EBA realmente é a grande visibilidade, o carro-chefe do nosso voluntariado. Isso é interessante a gente ter esse destaque e perceber o quão diferente a EBA é de impacto para quem está engajado. E aí a gente tem 4 citações com incidência política, 5 citações de oficina mecânica, 4 citações de atendimento individual, 5 citações de pedal pela história e 1 citação de bike na escola. Então, isso foram as atividades que o pessoal identificou como engajado. E aí, a gente já bota para daqui a pouquinho discutir aquela coisa. Por que a EBA tem tanta citação e por que os outros, o pessoal não está engajado? É a nossa primeira grande dúvida e nosso primeiro fato de discussão. Uma outra coisa que me deixou bastante surpreso, nunca diria isso antes de fazer a pesquisa, é o seguinte, quando a gente perguntou, você conhece a Carta de Valores? 40%, 40,7% disse que conhecia. 59% do nosso voluntariado disse que não conhece a Carta de Valores. Então, isso bateu um sinal de alerta muito grande na gente. Por isso que a gente já pediu aqui que Babi fizesse essa explanação para dizer, olha, a gente está falando, já foi apresentado na outra reunião. Quando você se cadastra na plataforma, tem a Carta de Valores. Então, talvez as pessoas não estejam percebendo o que é a Carta de Valores. E aí não fazem relação. Mas aí, então, já fica esse dado aí para a gente também já prestar atenção. E olha, cerca de 80%, 79,6%, tem cadastro na plataforma e 20% não. Então, vamos descobrir quem são os 20% que ainda não estão cadastrados e também tentar entender e tentar melhorar essa nossa porcentagem. E aí, quando a gente vai para você realizou algum atendimento pela plataforma, 40%, 38,9%, aproximadamente 40%, diz que sim, mas a grande maioria também não realizou atendimento pela plataforma. E a plataforma é onde chega a maioria dos nossos pedidos. Então, a gente está faltando trabalhar e deixar mais claro como fazer isso. Tá? E aí, vamos lá para os interesses. Gustavo, tu consegue segurar aqui para eu poder ler? Porque eu vou ter que mandar. Isso, obrigado. A gente foi buscar que áreas as pessoas têm interesse. Então, eu destaquei aqui por ordem de muito interesse. Quando a gente fala na atividade EBA, 43 pessoas disseram que tem muito interesse, 10 disseram que tem um interesse regular, e apenas uma pessoa disse que não tem interesse ou pouco interesse. Então, a EBA, ela continua, mais uma vez, sendo o ponto de interesse das pessoas. As pessoas querem ensinar a pedalar na EBA. Em seguida, foi uma coisa que me surpreendeu e eu gostei bastante, foi a sustentabilidade e meio ambiente. 37 pessoas apresentaram muito interesse. Então, acho que se a gente for prestar atenção, a gente não realiza tantas atividades ainda, eventos ligados a isso. A gente pode abrir o olho para esse lado, certo? 9 pessoas têm interesse regular e 8 pessoas têm pouco interesse. E aí, nosso pilar aparecendo, bike na escola. 33 pessoas apresentam muito interesse. Então, temos que descobrir onde estão essas pessoas e saber que a gente pode sim atuar. 14 pessoas têm interesse regular e 7 pessoas pouco interesse. Engajamento e formação de voluntariado. 29 pessoas apresentaram interesse, muito interesse. 20 pessoas interesse regular e 5 pessoas pouco interesse. Acessibilidade e inclusão, 29 pessoas, muito interesse, 15 pessoas, interesse regular, e 10 pessoas, pouco interesse. Incidência política e direito à cidade. Temos também 29, tem um trio aí, né? Engajamento, acessibilidade e incidência política. Os 3 bateram com 29, com muito interesse. Então, são coisas que a gente tem que olhar
na minha visão, e dizer assim, vamos destacar, vamos abrir mais isso aqui, que tem gente querendo. Nosso voluntariado quer. Aí tem 11, no caso da incidência política, com interesse regular e 14 com pouco interesse. Pedal com propósito. Aí temos 28 pessoas com muito interesse, 17 com interesse regular e 9 com pouco interesse. De bike ao trabalho, temos 27 pessoas com muito interesse, 16 com interesse regular e 11 com pouco interesse. Aí bike na periferia, 26, 17 e 11 pessoas. Comunicação, temos 20, e mídias sociais, temos 25 pessoas interessadas em comunicação. Então, isso para a gente é uma coisa boa, porque quer dizer que a gente pode ter gente para ajudar e fazer as coisas atuarem. Tá? Mais gente pode chegar, né? 15 pessoas interesse regular e 14 pouco interesse. Acompanhamento no trânsito, que é aquele acompanhamento que se faz para levar a pessoa no trabalho, por exemplo. 24 pessoas apresentaram interesse. 10, muito interesse. 10, interesse regular e 20, pouco interesse. Aquela coisa que a gente vê dos atendimentos na plataforma. É a própria influência, né? Bike Angels e diversidade sexual. 22 pessoas apresentaram muito interesse. 17 pessoas interesse regular e 15 pouco interesse. Ajuda com rotas. 22 pessoas apresentaram muito interesse, 15 interesse regular e 17 aí colocaram pouco interesse. Aí na oficina mecânica, 21 pessoas têm muito interesse, 16 pessoas na oficina mecânica, 21 pessoas disseram que têm muito interesse, anotaram lá. 16 pessoas disseram que têm interesse regular e 17 pessoas pouco interesse. Captação de recursos e parcerias. 20 pessoas apresentaram muito interesse, 20 pessoas interesse regular e 14 pessoas pouco interesse. E olha uma coisa interessante, né? A gente vê que a EBA é o que tem mais gente interessada, 43, se eu não me engano, é o número. Aí você pega atendimentos individuais para ensinar a pedalar, que é praticamente o que a gente faz na EBA, ensinar a pedalar. É o que tem menos gente com muito interesse. A metade. Por que isso está acontecendo? Não, e ainda mais, médio interesse é 24, tá ligado? Médio interesse 24. Aí eu tava, desculpa abrir isso, eu tava dizendo pra Karina, a única coisa ruim desse formulário, sabe o que é? É que era opcional dizer os nomes. Porque dá vontade de caçar Pokémon a Pokémon. Eu tava dizendo pra Herbert, de 29 pessoas que se interessaram em... Como é? Tem uma 30. De mecânica. Não, de acessibilidade e inclusão, tá ligado? 29. Aí eu disse, gente, eu fazendo edital com a DKV. Só, Herbert, no estado inteiro se interessou. Cadê esse 328? Talvez, é isso que a gente tem que entender. As pessoas podem ter um interesse e a gente não está, talvez, mostrando como participar. Eu adorei. Fala o engajamento. Isso aqui está dizendo para a gente que as pessoas têm interesse. Então, por que elas não estão participando? Aí é que vai para a discussão. Aquela coisa, eu quero participar, mas eu não sei o que ideia para dar. Eu não sei por onde começar. Eu quero adiantar para não perder a hora. Mas é rápido. Dá para segurar? Vai ter alguma coisa em relação a, sei lá, o DKV, aí ele foi. Só que, sei lá, tem que ter algum engajamento para a pessoa, eita, realmente, Olha, vou ajudar nisso aqui. uma coisa, aí, continuando, né? Pegando aqui o fio, que eu quero ver se a gente segura para manter a hora, senão não dá tempo da gente terminar essa discussão. Olha só. Como eu me percebo na rede Bike Anjo? Aí eu peguei, eram respostas abertas, então a gente teve que buscar e organizar de alguma forma. Aí a gente está falando aqui do engajamento, essa questão dos interesses. Aí eu tinha respostas mais ou menos que dizia o seguinte: participando menos do que gostaria, ausente, deslocado, inativo, sem tempo. 20 citações. Quase metade dos 54 colocaram que estão participando menos do que gostariam, de uma forma geral. Então isso está mostrando para a gente algo. A gente tem que prestar atenção a isso. Aí, com engajamento local e motivação. 15 citações. Neutro, uma citação. E apareceu alguém em busca de amizades. Na moral, gente, como é que... Quantas pessoas responderam esse questionário? 54. Só uma tá querendo amizade. Não, mas isso aí... Minha gente, eu não acredito nisso, não.
Ai, gente, a amizade é de tabela nesse ponto. Eu quero responder de novo esse formulário. Eu quero Mas eu acho que é uma boa depois a gente fazer outra ideia. Por quê? Passa aí pro gráfico, por Não, favor. e agora é com o nome. Agora é obrigatório. Passa pro gráfico abaixo. Olha só. Dá para ampliar? Consegue ampliar isso aí? Era opcional, quem quisesse. Amplia aí, por favor, esse gráfico. Em relação à roda, a vez que ela encontrou marcar a roda, realmente. Eu, às vezes, eu entro no certo, tudo rudizinho. Se joga tal, porque é uma coisa real. Eu vejo que as pessoas estão fazendo. Tem que botar o link do mapa. A resposta é imediata, demora muito. Quer dizer, que as pessoas estão lá ligadas, sabe, para olhar e a resposta não é. Mas fora isso, essa é a verdade. Olha só. Continuando. Veja só. Essa pergunta, eu espero que daqui a pouquinho a gente consiga mudar aí o gráfico. Porque eu fiquei... Foi uma das coisas que a gente olhou assim e disse assim, poxa, as pessoas não escutam o que se fala, ou talvez a gente não esteja tão claro no que se fala. Porque a grande maioria não ouviu falar da pé de vela. E se você olhar, ó, junta aí, o já ouvi falar, mas não conheço bem, com não ouvi, nem ouvi falar. É 31 mais 33%. Dá quase 64 e 65 quase, a gente pode dizer assim. Por cento de nossa rede não sabe o que é pé de vela. E na pé de vela, nossa articulação estadual, ela tem representação. As cidades têm direito à representação. Então... Deixa eu abrir um adendo. Inclusive, para todo mundo que está escutando o Hangout, agora em agosto vai ter uma atualização do pé de vela. Então, vai rolar tipo, as cidades que tiverem interesse de representação nacional, vamos ter lá. E aí, quando a gente vai para o MOB BA, Convite, né? que é hoje nossa principal rede de financiamento, mas que há muita discussão em cima disso aí, você vê que quase 60% não ouviu falar. Então, a gente... É o que é MOB BA, não ouviu falar. Então, significa, a gente não está conseguindo comunicar. Ou as pessoas não estão conseguindo receber. Que aí vai para a mesma coisa, né? Não consegue comunicar. Porque comunicação é duas vias. Sobre a articulação local, a articulação da cidade, e aí a gente quis destacar muito que a articulação da cidade, a gente não pode ficar dizendo, a articulação é o articulador. Porque às vezes o articulador tem vontade de fazer, mas se ele não tiver gente para estar fazendo as coisas, como é que ele vai puxar? Então a articulação somos todos nós. Certo? A gente tem que puxar essa visão, que a articulação local somos todos, todo o voluntariado. Todo mundo. Exatamente. Essa parte do todo mundo. E olha só, 40% mais ou menos está totalmente satisfeito com sua articulação local, 52% está parcialmente e 7,5% não está satisfeito. E aí, para a gente entender por que as pessoas estão ou não satisfeitas, Eu não estou, não. Eu sou a gente, parcialmente.